Olá, sejam bem-vindos, o meu nome é Pedro, estás a ver o canal do Projeto Pedal e o vídeo de hoje é especialmente dedicado aos ciclistas de estrada e àqueles que utilizam sapatos de estrada. E hoje vou-te falar não sobre como colocar as travessas, porque isso, já fiz um vídeo sobre isso e há aí montes deles, mas sobre uma coisa importantíssima e que eu tantas vezes, durante os bike fittings que eu faço, vejo completamente descurado. E tu, enquanto praticante, não fazes ideia da importância de teres as travessas sempre com a manutenção correta, ou seja, em boas condições, porque isto, inclusive, pode significar riscos de lesão muito séria. Portanto, o vídeo de hoje vai ser sobre isto que está aqui. Quando é que tu deves trocar e como é que tu sabes que as tuas chegaram ao fim da vida? É o vídeo de hoje. Esta é a peça mágica que faz a ligação entre o teu sapato e a bicicleta. Meu caro, tu podes ter uns sapatos topíssimo de gama, gastares 500 paus nos sapatos e depois numa pecinha de 10 euros completamente gasta e os teus sapatos são a coisa mais inútil do mundo. Além do mais, o estado de conservação desta peça vai garantir também uma questão de segurança acrescida. Mas vamos falar já sobre isso. Como é que tu deves saber se a peça chegou ou não chegou ao final da vida dela? Eu já em tempos falei que existem, as marcas têm pelo menos 3 medidas diferentes. E quando eu digo a medidas diferentes, refiro-me ao ângulo de flutuação. O ângulo de flutuação é quando a travessa está encaixada no sapato, que é a flutuabilidade que a peça te dá. Vou falar no caso aqui da Look, apesar de eu usar Shimano e os meus sapatos têm Shimano, estas travessas são aquelas que são mais frequentemente utilizadas e na maior parte dos casos o argumento é por uma questão estética. A Shimano é ligeiramente mais larga e sai para fora do sapato, da sola do sapato, e estes aqui ficam todos lá dentro. É uma questão estética apenas, ok? Deves avaliar exatamente as travessas da mesma forma. Esta preta é 0 graus, significa que depois de encaixado ela não mexe, completamente fixa. Estas cinzentas são 4,5 graus e estas vermelhas são 9 graus. Eu já em tempos fiz um vídeo sobre isto, mais para a frente se calhar posso fazer um a explicar quem é que deve utilizar umas e quem é que deve utilizar outras e como é que tu também deverás colocar. Mais para a frente talvez eu faça uma coisa mais completa. Neste momento, um dos grandes problemas é que isto é apenas uma peça plástica e tal como por ser plástico, ela é extremamente frágil e é extremamente exposta ao desgaste. Isto é feito exclusivamente para ser encaixado no pedal e não para resistir, por exemplo, a maior parte dos praticantes de ciclismo não são pesos plumas como os ciclistas profissionais. E além disso, também não sabem como caminhar quando estão com os sapatos de ciclismo calçados com isto debaixo dos pés. E isso faz com que desgastem excessivamente uma parte fundamental nesta travessa. Repara o seguinte. Quando tu sais da bicicleta, aquilo que tu fazes é caminhar assim. Repara, tu ao caminhares desta forma, o que vai acontecer é que vais gastar excessivamente esta parte da frente que tu vês aqui. E esta parte da frente é fundamental para quando tu estás a pedalar. Obviamente que quando estás a pedalar no ciclo para baixo, ou seja, quando estás a empurrar, não vai haver problema absolutamente nenhum. Qualquer pedal de plataforma vai absorver essa energia. O grande problema é quando tu puxas. Aqui é que esta parte da frente pode partir, se ela já estiver extremamente fragilizada, e tu podes mesmo sair disparado pelo cockpit da bicicleta, porque pensa, quando ou em que momento é que tu vais fazer esta puxada? São aquelas subidas mais em força ou são, por exemplo, aqueles sprints de brincadeira entre amigos? E é aí que esta pequeníssima... Deixa-me focar aqui para tu veres isto melhor. Ele não está a querer focar. Vamos passar para esta câmara. Esta pequeníssima parte que está aqui vai partir. Agora, repara a diferença, por exemplo, entre esta travessa gasta e uma ainda nova. Então, como é que tu deves saber qual é o momento para trocar
de travessa ou quando é que a tua está excessivamente gasta. Repara que, por exemplo, estas look têm esta parte cinzenta escura que não é nada mais, nada menos do que um bocado de borracha para quando tu caminhas ela não escorregar naquelas que são as superfícies mais lisas. A Shimano também tem. É esta parte que está aqui. Ok? Muita gente acha que quando isto desaparece está na altura de trocar. Ora, eu defendo que não. Ainda é muito cedo e ainda temos muita travessa para gastar enquanto depois disto se gastar. Está bem? Aquilo que tu deves estar atento é, repara agora nesta parte cinza mais clara, quando ela chegar a 50% da espessura, aí sim está na altura de substituir. E nunca deixar chegar a este ponto, por exemplo. E isto aqui já significa sair disparado pelo cockpit, de cabeça, de cara direitinho ao chão, por causa de uma peça que custa uns ridículos 10, 12 euros, ok? De que adianta teres uma bicicleta de 5 mil ou 10 mil euros, uns sapatos de 500 euros e depois andas a ser forreta com uma porra de umas travessas que não só uma questão de performance, significam acima de tudo segurança. Isto é para refletir sobre o assunto. Portanto, da próxima vez, vamos limpar isto aqui. Já sabes, e eu estou a chegar estas para aqui de propósito. Porquê? Não te esqueças de uma coisa mesmo muito importante. Respeita sempre o ângulo que tu tens. Se não souberes qual é o teu ângulo, aquilo que eu recomendo é que compres o maior ângulo possível. Mas vamos deixar isso para um vídeo mais para a frente, senão vai ver que eu já falei sobre esta questão, está bem? Isto varia razoavelmente. A questão da flutuação, é possível nós aferirmos se o teu pé flutua ou não numa avaliação biomecânica, porque pelo menos com o sistema com que eu trabalho é um dos parâmetros que eu consigo tirar da avaliação. O sistema diz-me efetivamente se o pé flutua, se o pé não flutua e também diz-me qual é o ângulo que ele flutua. Isso pode ajudar-nos a decidir se tu precisas de mais flutuação, de menos flutuação ou se não precisas de flutuação absolutamente nenhuma. Não te esqueças, como sempre, like, subscreve, partilha o vídeo com os teus amigos para eles também ficarem a conhecer um bocadinho sobre isto e também conhecerem o canal do Projeto Pedal. Se puderes, apoia o trabalho que nós fazemos no Patreon, link na descrição do vídeo. E por hoje é tudo. Fui.